sessão de perguntas. Eu queria convidar o Dr. Martins e o pastor Bruce para sentar aqui na mesa, por favor, para a gente responder as perguntas. Dadas 8 perguntas, eu tenho uma certa dificuldade de usar cadeiras, né? Aquele sonho de ser alto aqui onde eu sei. Eu vou sentar aqui e a gente agora vai nesse momento. Então você que fez sua pergunta, torça porque ela pode estar aqui. Nós temos 8 perguntas, então serão 4 direcionadas para o Dr. Martins e 4 direcionadas para o pastor Bruce. E vamos para a primeira delas, que vai para o Dr. Martins, que tem aqui: a TDI se baseia em dados pré-existentes. De onde esses dados são retirados? Existem dados que só se tornaram conhecidos graças ao TDI? Bom, os dados são os dados disponíveis na ciência. Há muita teoria da conspiração sobre esconder dados disso ou daquilo, mas muito pouco disso é verdade. Em ciências, divulga-se os dados. A questão é como se interpreta os dados. Os dados estão aí já há muito tempo, mais dados são gerados. A visão sobre eles é que muda. Então, o TDI, eu já tinha falado, não visa gerar novos dados. Nós visamos entender os dados de modo diferente. Só isso. Os dados são os dados, não tem discussão quanto aos dados. A discussão é o que eles significam, né? Qual o significado daquela informação. A informação é a informação e pronto. Como nós enxergamos ela aqui? Oi, voltou. Eu passo o Bruce. O que o senhor pode nos dizer sobre a idade da Terra? E quem foi a esposa de Caim? A Bíblia tem respostas? Essa pessoa aqui foi esperta, né? Fez 3 em 1. Deus meus, fala bastante. Vocês já me ouviram dizer que eu creio que a Bíblia é a autoridade quando se trata de origens. E já mencionei também a questão de que eu fui criado acreditando na teoria do intervalo para acomodar espaço de milhões e bilhões de anos. Quando eu passo a estudar a Bíblia, quando se trata da questão de idade do universo, aqui da Terra, eu me lembro muito bem quando eu estava até na faculdade bíblica, aí começando em 69, um dos meus professores, mesmo na faculdade bíblica, ele disse: olha, até o tempo de Abraão, a gente sabe, bem próximo, marcar o tempo. Abraão viveu cerca de 2000 anos atrás. Mas de Abraão para trás, a gente não sabe. Isto por um homem que estava nos ensinando sobre a Bíblia. E ao estudar a Bíblia quanto à questão de genealogias, eu encontro, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, se quiser olhar na Bíblia lá, diz, deixa eu pegar a partir do versículo 6, porque começa aqui um padrão. Sete, um dos filhos de Adão, viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E a sequência das gerações de Adão até Noé estão
escritas aqui nas estradas desta forma, especificando, note bem, aqui não está falando de esse primeiro filho, esse primogênito nasceu quando o pai tinha tantos anos. Eu digo, muita gente erra logo aí, porque por Sete não é o primogênito. Sete nasceu quando Adão tinha deixa eu ver, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou a um filho à sua semelhança, a quem ele deu o nome de Sete. Nesta época, Adão já tinha muitos filhos. Caim já tinha matado Abel. Foi justamente neste tempo que ele recebeu esse nome, diz no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me cedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, aí, ele recebe o nome de Sete, porque Caim tinha matado o seu irmão Abel. Tudo isso para dizer que é muito específico, tanto essa genealogia no capítulo 5, como também o 11, que eu não vou elaborar, mas é a genealogia de Noé até Abraão. É muito específico em termos de este gerou a este depois de tantos anos. Então, aumentar e multiplicar milhões de anos, aí neste período entrar num problema em termos de contradizer a palavra do Senhor. O que eu vejo então é que é como que Deus dissesse, pois bem, vocês podem concluir quando Abraão existiu, daí para trás eu sei como foi e eu vou lhes dizer como foi. Então, biblicamente falando, em termos de idade na Terra e do universo, não há possibilidade de estes milhões de anos. É um tempo bem resumido. E só concluindo aí quanto à parte de Caim, que é conectado. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e a esposa de Caim foi quem? Diz em Gênesis 4:16, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. E aí 17 começa e coabitou Caim com sua mulher. Aí dizem, tinha outra raça de gente, a Bíblia nem registrou que ela tivesse nascido, ou mesmo uma mulher tinha nascido ainda. A resposta não é muito complicada. Gênesis 3:20 diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Se ela biblicamente é mãe de todos os seres humanos, então Caim casou com quem? Não tinha opção senão ser uma de suas irmãs. Quando Caim matou Abel, o texto bíblico deixa claro que tinha muitas outras pessoas lá, porque Caim reclama para Deus, quem se encontrar comigo me matará. Caim não diria isto se só tinha o papai e a mamãe. São os únicos registrados que tinham nascido até lá. Mas Adão
Eva tiveram filhos e filhas, como diz em Gênesis 5. Então, obviamente, já tive muita gente nesse tempo. Desculpa tomar muito tempo. Prosseguindo. Tem mais uma pergunta para o Dr. Martins. A pessoa se identificou, mas acho que não precisa. A pessoa que se identificou marcar aqui, mas a pergunta é: como as milhões de espécies de artrópodos sobreviveram ao dilúvio? Havia na arca uma seção com milhões de compartimentos para casais de insetos, aracnídeos, crustáceos e similares? Você quer ser identificado? É aquele jovem. A pergunta é dele. Bom, a Bíblia não diz exatamente quantos compartimentos tinha a arca. E é interessante notar que o termo espécies moderno não é exatamente o mesmo termo usado na época da Bíblia. Em termos de espécies, em termos biológicos, é cunhado de forma moderna. Na Bíblia é tipos, diferente do espécie. E o que a gente chama de macroevolução, ou seja, diversidade biológica dentro de um tipo, ela existe. Vou dar um exemplo aqui. Exatamente. A microevolução, exato. Por exemplo, o cachorro, né, canídeos. Provavelmente tinha um canídeo ali naquela época. Não tinha as diversas espécies que nós conhecemos hoje, que diversificaram provavelmente depois do dilúvio. Então, a diversidade biológica pós-dilúvio não é a mesma antes do dilúvio. Por isso que nós não precisamos acomodar todas as espécies modernas dentro da arca. Não devia ter uma diversidade biológica tão grande antes do dilúvio. A atmosfera do planeta era diferente. Então, existe muita discussão sobre isso dentro do meio criacionista, sobre o quanto mudou esse planeta pós-dilúvio. A Bíblia diz que as fontes das águas foram rompidas. Foi algo muito drástico para o planeta. Muito mesmo. Um dos argumentos evolucionistas contra o dilúvio é que existem vários relatos sobre enchentes em várias culturas antigas. Vários manuscritos antigos trazem relatos semelhantes ao dilúvio bíblico. Eu conversando certa vez com um evolucionista ateu, ele me dizia sobre isso. Você não acha que o dilúvio bíblico foi apenas mais uma enchente? Que a Bíblia relata, uma enchente localizada? Ele me fez essa pergunta na época, talvez seja uma pergunta que você tem aí. Não foi somente uma enchente ali naquela região e o escritor bíblico achou que foi no mundo inteiro, né? Não cremos assim. O que cremos é, provavelmente, esses vários relatos foram as várias visões em várias partes do mundo que ficou depois daquela primeira história do dilúvio. Temos um manuscrito sagrado e outros manuscritos foram gerados para contar essa mesma história. Não quer dizer que foram várias enchentes, mas houve uma enchente universal e essa história passada de pessoa para pessoa foi modificando mesmo. Temos o relato fiel da Bíblia e outros relatos que se referem ao mesmo evento. Se você for olhar em origem da palavra, a palavra Adão, o nome do primeiro homem, é muito semelhante em várias outras línguas. Mesmo em várias outras línguas de outras histórias religiosas sobre a origem do mundo, as histórias são contadas diferentes, mas o nome de Adão parece que é muito comum em várias religiões, em vários manuscritos religiosos, mostrando uma origem comum. Na evolução, o DNA parecido de várias espécies e meio biológico, como eu poderia falar, vias metabólicas comuns, por exemplo, o ciclo de Krebs acontece em bactérias. Né? Então temos as proteínas do ciclo de Krebs acontecem em seres humanos, em insetos, em bactérias. Aí alguns dizem assim, evoluíram de um ser comum. Já que eu penso diferente. Um planejador comum planejou todos. Ou seja, o dado é o mesmo. Mas a maneira que eu enxergo esse dado modifica. Enquanto um diz, um ser comum foi dando origem aos outros, eu penso, um planejador comum fez o planejamento de todos. Por isso há algo em comum em toda a criação.
a metodologia do Criador quis que fosse assim. Mediador pode fazer comentário, né, gente? Uma coisa que eu acho interessante sobre isso, eu sou de humanas, né? E falar em arte, todas as coisas que a gente pensa realmente, né, para a galera de humanas, que o cérebro pode ter ido desse caminho que eu fui, que a gente pensa em artes, a gente percebe que os artistas criam uma linguagem, uma linguagem característica. Eu, por exemplo, sou fã de grafite e eu sei dizer claramente quem é o autor do grafite que eu vejo numa parede. Porque eles criam uma linguagem, né, e a gente, acreditando nesse Deus Criador, que tem uma linguagem única, a criação dele é diversa, mas você vai achar esse ponto comum nessa linguagem. Isso faz muito sentido para mim pensando em arte, né? Porque pensar em célula, tecido, órgão, foi no colégio. Ainda esperança para minha vida. A próxima pergunta vai para o pastor Bruce. E eu particularmente compartilho dessa curiosidade. Sei que é meio clichê aqui, mas isso me intriga há anos. Sobre os dinossauros, o que a Bíblia diz a respeito? Deixa eu só dizer que, quanto ao que o Dr. Martins estava dizendo, quanto ao dilúvio, eu tenho aqui poucos livros em inglês, um dos quais é The Genesis Flood. O dilúvio de Gênesis é um clássico sobre este assunto. Eu lamento que não foi traduzido para o português, mas quem lê inglês, esse é um livro muito importante quanto ao assunto do dilúvio. Quanto a dinossauros, eu creio que dinossauros existem. Nós encontramos os fósseis destes. Eu creio, como já tenho declarado, que a criação foi feita em 6 dias. Eu creio que os dias lá são literais. Eu não vou levar tempo para desenvolver isso aqui, mas em termos do contexto, o texto certamente é de 6 dias de 24 horas. Eu creio isto. Então, diante disto, eu creio que os dinossauros foram feitos por Deus aí durante os últimos dias da criação, ou seja, o dia 5, dia 6, durante esses dias quando animais marítimos e as aves foram criados. Dinossauro inclui muita coisa, né? E também no 6º dia, quando os animais foram criados. Eu acredito que entraram alguns destes, então, dentro da arca. Em termos de dizer, mas como é que iria caber alguns desses muito grandes? Obviamente, quanto a essa parte, Deus levou para dentro, e nota bem, não foi Noé que foi buscar os animais. A Bíblia diz especificamente Deus os enviou e Noé recebeu os animais dentro da arca. Então, se estes seriam os reprodutores para a multiplicação depois do dilúvio, então Deus não ia mandar os animais velhos, ele ia mandar os novos. O dinossauro especialmente cresceu por muitos e muitos anos, então Deus certamente enviou para dentro lá os animais novos que tinham uma vida reprodutiva diante de si. Quanto à extinção destes, eu também não vejo dificuldade em explicar isso. O ser humano gosta, o caçador, de atingir o animal maior, e então, para mim, eu creio que os homens levaram à extinção muitos destes
como ocorre com muitos outros animais nos nossos dias. Obrigada. A gente tem... O Martins, eu posso fundir duas perguntas, porque eu acho que, não sei, né? Que dê pra... Tem aqui uma, pedindo para tu falar um pouco sobre os fatores antrópicos. E uma outra pergunta sobre a relação da TDI com teoria quântica. Eu preciso voltar contra o tempo, então posso deixar as duas? Tá. Eu demorei um certo tempo aqui para dissertar sobre isso, mas olha só. Organizar para o pessoal de humanos entender, sabe? As coisas tendem à desorganização. Se a gente estivesse num local, as cadeiras aqui não são móveis, mas se fossem móveis e organizássemos elas de modo que nós pudéssemos sentar, teríamos um certo trabalho e despenderíamos uma certa quantidade de energia para organizar. Tá bom? Ou seja, organizar as coisas dá trabalho. Gasta-se energia. Você quem sabe, nós organizamos isso aqui. Desorganizar, não. O trabalho para desorganizar é mínimo, porque as coisas tendem à desorganização. É assim no universo. O universo tende, de forma natural, à desorganização. Mas, por incrível que pareça, o universo ele é organizado. E nós, como seres vivos, somos extremamente organizados internamente. Eu sei que os organizados estão por aí. Mas internamente, nossas estruturas são organizadas. Isso é um fortíssimo argumento, no meu entendimento, a favor do Criador. Porque o universo, naturalmente, seria caótico se não fosse interferência do Criador. Nós seríamos caóticos se não fosse interferência do Criador. Então, termodinamicamente, ou seja, as coisas tendem a desorganizar. Isso é fácil entender. Desorganizar um ambiente é muito fácil. Organizar e dá trabalho. O universo é assim. A tendência é para desorganizar, mas ele é organizado. Então, há muito argumento dentro do design inteligente que mostra que a organização do universo, e aquele número que eu mostrei de density da probabilidade, a probabilidade do universo ser organizado, o número de eventos que teve que ocorrer para o universo ser do jeito que ele é muito grande. Seria coincidência demais acreditar que a organização do universo é o que é, baseado no acaso. Seria como eu ter dado esse exemplo para o pessoal do design inteligente, se eu jogasse aqui peças aleatórias de um relógio, e por qualquer motivo ela se organizasse e virasse um relógio. Isso não é concebível do ponto de vista prático. Precisa alguém organizar. Nenhum quebra-cabeças, nenhum. Por mais que você jogue ele 1 milhão, 1 bilhão de vezes ao acaso, ele vai se organizar sozinho. Tem que alguém organizar. Eu queria dar um pitaco aqui sobre essa questão, antes de eu entrar nessa questão da teoria quântica, que é algo um pouquinho mais complicado até, mas vamos lá. Sobre a questão de extinção de grandes animais. Sim, várias linhas de explicação disso, mas se você for olhar sobre a expansão da humanidade, é consenso, inclusive bíblico, que a humanidade expandiu daquela região ali do Oriente Médio, África, para o resto do mundo. Civilizações mesmo mais antigas estão ali naquela região do Oriente Médio para o norte da África. Então, o norte africano e o Oriente Médio foram o centro da expansão da humanidade. A América, que é onde nós estamos, é um local de chegada posterior do homem. Se você acredita na Bíblia ou não, foi assim. O homem chegou na América bem depois do homem que se expandiu para a Europa, por exemplo. O homem chegou, por exemplo, na Austrália bem depois. E se você for olhar, o maior mamífero das Américas, vocês lembram agora? O pessoal ali de biologia deve ter, né? A anta. É um mamífero nativo das Américas. E se você for olhar, um animal de pequeno porte. Onde é que tem grandes mamíferos, ou grandes herbívoros no mundo? Todos são na África. Justamente onde houve o quê?
convivência mútua do homem com esses animais. Onde o homem chegou depois, com a habilidade de caça, os grandes animais foram destruídos rapidamente. Aqui, inclusive, o megatério, o famoso mamífero gigante que tinha aqui, o pessoal chama de preguiça gigante, é extinta e tem desenhos de pinturas rupestres do homem com o megatério. Então, o homem, sem dados arqueológicos, sem nada, ele conviveu um determinado tempo com um animal gigante daquele. Mas habilidoso, caçador, destruiu. E a gente sabe, por razões óbvias, animais muito grandes se reproduzem menos do que animais pequenos. Senão não tinha condições de acomodar as espécies do jeito que elas são. Então, se você mata muitos animais grandes, o pastor já citou isso, você extingue ele com muito mais facilidade. É muito mais fácil extinguir um animal grande do que para extinguir rápido. É um animal pequeno que se reproduz a uma velocidade muito grande e tem um porquê disso no equilíbrio biológico. Um animal grande, se você destrói ele muito rápido, ele extingue. Há um artigo publicado, eu penso que menos de 2 anos na Nature, falando sobre essa extinção de grandes animais, falando do mamute, e dizendo o seguinte, em linhas gerais: não dá para falar de uma causa comum da extinção de todos os grandes animais. É muito diversificado, provavelmente foram muitos eventos. A gente localiza o dilúvio como um grande evento de extinção de espécies, mas provavelmente muitos outros eventos variados justificam a extinção de outras espécies. Porque o dilúvio, ou o meteoro que bateu na Terra, ou qualquer outra explicação que você tenha, não vai justificar todas as grandes extinções e a preservação de algumas espécies também. O crocodilo australiano é um animal que tem 6 metros e está aí, segundo a evolução, há milhões de anos. Note, não explica. Por que ele não morreu também junto com os dinossauros? Devia ter morrido. E outros grandes animais que, entre aspas, têm também esses milhões de anos, também estão aí. Existem espécies marinhas extintas também. E por que outras espécies marinhas estão aí também? Então a evolução não dá explicação para tudo, não. A gente tem que ter essa visão. Sobre a questão da teoria quântica, a TDI, ela não discute muito a questão da teoria quântica, mas discute a formação dos elementos. De novo, a linha tênue da formação dos elementos, se você for olhar no universo, o elemento mais abundante é o hidrogênio, porque é o elemento mais simples. O segundo elemento mais abundante no universo é o hélio, que é o segundo mais simples. E ao contrário dessa tendência universal, na Terra, na superfície da Terra, a abundância dos elementos não é essa. Nós não temos hidrogênio como elemento mais abundante na superfície da Terra, muito menos o hélio. E de novo, para mim, isso é um argumento a favor de um planejador, de um planeta que, para ter vida, não pode ir na tendência natural das coisas, o mais abundante ser o mais simples. Porque a vida não é baseada do mais simples, a vida é complexa. Teve que ter um planejador. E nós somos complexos ao ponto de a gente não tem a mesma abundância do universo. Mas interessante, a composição química dos nossos corpos é muito semelhante em abundância à composição química da superfície da Terra. Ou seja, estamos no lugar adequado para nós vivermos mesmo. E se você for olhar o relato, o pastor leu um pouco, mas o relato de Gênesis, existe uma ordem na criação. Deus não cria o homem e depois vai criar a luz, ou criar os animais, ou criar isso ou aquilo. Há uma ordem. Deus vai criando numa ordem planejada, proposital, e no final cria o homem. Mas tem todo um ambiente preparado para ele criar o homem. Todo um ambiente preparado para ele criar os animais. Os animais também são criados logo no começo, criados depois. Então existe uma ordem ali. A Bíblia ela não pretende ser um livro de ciências, mas um livro de história. Ela conta a história. Ciência foi a maneira do homem ir entendendo as coisas. Mas a Bíblia conta a história. Conta a história do jeito que ela foi. A gente que complica às vezes as explicações. A gente quer complicar as explicações. Quando a Bíblia diz assim, fala do fôlego de vida, ou fala do homem que foi feito do pó da terra, se você morrer hoje, deixar você em qualquer lugar, você vai virar o quê? Os elementos que compõem o seu corpo vão virar elementos da terra. Tudo que tem, água, ferro, potássio, enxofre, tudo mais, cálcio. Então a linguagem bíblica, mesmo sendo simples, não é errada. A Bíblia não erra, nem na linguagem.
A linguagem simplificada não quer dizer que é errado. Tem gente que simplifica a linguagem e erra. A Bíblia não. Mesmo na mais simples das ideias mostradas pela Bíblia, não há erro. Claro, se você não crê que Deus é o Criador, você vai ver um erro nisso. Mas se a Bíblia diz assim, Deus criou o homem do pó da terra, é uma linguagem perfeita para os dias atuais, inclusive. Não há erro algum ao ler isso na Bíblia. Não há equívoco científico algum. Tudo que tem nos nossos corpos tem na superfície da terra. Em proporções semelhantes, inclusive. Até a proporção de água na superfície da terra é semelhante aos nossos corpos. Muito semelhante. Igual não. Mas é muito semelhante. Proporção de elementos na superfície da terra. Muito semelhante. Então, foi criado com propósito e com planejamento, com cuidado. Aquele quebra-cabeça que mostrei no começo, reflete bem, eu acho, o que Deus fez. Foi com cuidado. Quando você vai para a parte quântica, a parte quântica é mais matemática do que o material. Eu vou dar um exemplo para vocês, a fim de talvez ou ficar claro ou piorar de vez. Você já deve ter ouvido falar do elétron. Todo mundo já ouviu falar. A elétron compõe aí os átomos, não sei o que, não sei o que. Esse até eu lembro, viu? Pronto. O que é o elétron? A gente diz assim, o elétron é uma partícula. Você quer saber o que é o elétron para alguém que estuda isso? Não sei. A gente não sabe o que é o elétron. O elétron ele tem um comportamento que eu consigo fazer algumas equações e descrevo ele como se fosse uma partícula. Mas determinados comportamentos ou propriedades do elétron parece que ele é uma onda. A gente diz assim, que o elétron tem um comportamento dual, de partícula e de onda. Sabe o que quer dizer isso no final? Eu não sei o que o elétron é. Eu consigo descrever ele em determinado momento com as equações que eu inventei de partícula e em outros momentos com outras equações que eu inventei de onda. Mas o elétron é partícula, é onda? Não sei. A ciência não sabe. Sabe quantas pessoas viram o elétron? Nenhuma. Note, é verdade isso. Então, a ciência não tem todas as respostas, não. E o elétron não é a menor partícula, diga-se de passagem. Não é. Mas a gente não sabe o que o elétron é. A gente vai dando características. Então, você diz assim, quem é essa pessoa aqui? Aí você fala, ela tem um cabelo assim, ela está com a blusa preta, você vai dando características para ela. Mas você não sei quem ela é. Então você deu características porque você percebeu alguma dessas características. Alguém que eu estou vendo. Imagina o elétrico, eu nem vendo estou. Então na teoria quântica a gente descreve com equações e consegue explicar muitos fenômenos com muitas equações. Outros não. A teoria dos orbitais moleculares, que é a teoria mais moderna de química, eu ensino isso aos meus alunos e preciso dizer para eles, eu vou ensinar para vocês só um começo. Sabe por quê? Porque primeiro eu não sei muito mais além do começo. Não dá para ensinar muito mais além disso. Depois vai encher tanta a cabeça de vocês e não vai servir para vocês entenderem quase nada. Então não pense que a teoria quântica assim serve para tanta coisa não, porque a gente vive sem ela, tranquilo. Fiquei aqui com vontade de aplaudir, minha filha. Conseguiu entender tudo que ele falou. Eu estou me sentindo uma boa ex-aluna aqui de física. Meu professor choraria agora. Para o pastor Bruce, tem aqui. Muitos falam que não é possível crer nas escrituras, já que foram traduzidas, e muitos creem que foram modificadas. Como você vê isso? Tem uma pergunta muito parecida, eu vou aproveitar que fiz dobradinha de pergunta para ele, para o senhor também, que é: se temos duas escolhas, acreditar nos homens que não estavam na criação, por que acreditar na Bíblia se foi escrita por homens, sendo essa a única fonte de conhecermos a Deus? Tudo bem? Primeiramente, deixa eu tratar a questão da origem da Bíblia. E eu vou para a Bíblia mesmo nisto. Em 2 Pedro, capítulo 1, Pedro diz o seguinte: temos assim, 2 Pedro 1,
versículos 19 a 21. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Quer dizer, não teve sua origem no homem, é o que Pedro está nos dizendo. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, os próprios autores da Bíblia escreveram dizendo: isso aqui não veio de origem minha, Deus me deu esta informação. Quanto então a isto, se você estudar a Bíblia, você vai encontrar que, apesar de ser escrito através de cerca de 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, e não se contradizerem, é muita coisa. A juntar 40 homens hoje para escrever um livro deste tamanho e não contradizer um ou outro, escrevendo todos na mesma época, não ia acontecer, quanto mais através de tanto tempo. É importante compreender que quanto a atacar a veracidade da Bíblia, isso aí eu já falei com vocês que Satanás fez isto e dentro de dias depois da criação. Então, não é novidade o ataque à credibilidade da palavra de Deus. Isso aí já vem desde muito próximo às origens. Porém, quando os homens, por exemplo, por meio de descobertas arqueológicas, quando descobrem manuscritos antigos, eu ouvi já neste mês de uma descoberta de uns textos por meio de, se eu entendi direito, tinham sido queimados sem o equipamento moderno, tudo ficaria destruído tentando ler aquilo, mas com o equipamento moderno foi verificado textos lá do Antigo Testamento dizendo a mesma coisa de hoje em dia. Então, eu quero que vocês compreendam uma coisa quanto a isto. Eu estive em Israel no começo desse ano, na primeira parte do ano. Ouvi lá algumas pessoas dizendo, por exemplo, nosso guia, dizendo: olha, isso aqui é uma cópia de uma pedra que fala em Davi, prova que a Bíblia é a verdade. A minha resposta a esse tipo de coisa é o seguinte: isto faria da arqueologia o que manda na Bíblia. Não, a autoridade de que Davi existiu é a Bíblia. Eu esperaria então que através do tempo se descobrisse que isto realmente foi verdade. Mas só porque falta provas, por exemplo, arqueológicas da existência de alguém, também não é prova que ela não existiu. E eu fiquei muito consciente disso estando lá em Israel, porque por
podia estar aqui 4, 5 metros debaixo do chão e o nosso conhecimento é tão pouco que a gente não descobriu ainda. Então, a Bíblia é a verdade. Ela é a autoridade sobre todas as coisas que veio de Deus. O pastor falou de um manuscrito descoberto recentemente. Tem muitos anos que esse manuscrito estava guardado e não podia ser lido, porque se abrisse o rolo, desfazia, e tinha sido queimado. Foi exatamente sobre isso. E com um scanner especial, o pessoal conseguiu escanear o manuscrito enrolado para poder ler. Foi agora há pouco tempo isso. O manuscrito não foi desenrolado, escaneou e conseguiu ler o que estava enrolado. Um texto muito antigo, não é o mais antigo continuam sendo os rolos do Mar Morto, foi descoberto em 47. Mas o interessante é o seguinte, não sei se você já ouviu falar do chamado texto massorético. Já ouviu falar, né? O texto massorético foi produzido por judeus, os judeus massoretes, e eles faziam cópias das escrituras sagradas com um cuidado extremo. Eles contavam letras, palavras, linhas, tudo. Era tudo contado. Se na cópia não tivesse exatamente o mesmo número de letras, o mesmo número de linhas, o mesmo número de palavras, a cópia era rejeitada. Então imagine uma época em que não tinha os recursos que nós temos hoje, era tudo à mão. Então, muito do texto massorético foi disperso. A Bíblia é o manuscrito antigo mais disperso pelo mundo, mais copiado pelo mundo. E isso que deveria ser, e muitas vezes é usado como argumento contra, pelo contrário, é a favor. Nós não encontramos diferenças significativas nos vários textos encontrados em vários lugares do mundo, de várias idades diferentes. Ou seja, é um manuscrito antigo com maior grau de conservação também. Então, que a pessoa diz assim, foi traduzido muitas vezes. Aprenda. Eu estudei um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico, aprenda um pouquinho dessas línguas e veja. É tão traduzido e tão disseminado que dificulta isso que as pessoas dizem que é feito, que é alteração. A alteração seria percebida logo, é tanta gente lendo, tanta gente traduzindo, tanta gente copiando, que alterar acende o sinal amarelo facilmente. Então, pelo contrário, a Bíblia é um manuscrito maravilhosamente conservado. Os rolos do Mar Morto, uma grande prova disso. Jesus ele cita um texto de Isaías em determinada época. Um texto que diz assim, eu vim para evangelizar os pobres, vim para os contritos de coração. Ele lê um texto de Isaías na sinagoga. E não temos os originais desse texto, mas foram achados manuscritos de 100 anos antes de Cristo, com o mesmo texto, e é igualzinho ao que Jesus leu. Idêntico. Então, o texto que Jesus leu, nos anos que ele viveu aqui, é o mesmo texto encontrado no manuscrito 100 anos antes de Cristo, que é o mesmo texto encontrado no manuscrito de 600 depois de Cristo, que é o mesmo texto que você tem em sua Bíblia hoje. Então, é um grau de conservação fantástico. É o contrário do que as pessoas dizem. Foi tão traduzido, foi tão copiado que foi adulterado. Pelo contrário. Se é muito traduzido, muito copiado, é fácil você ver a alteração. E não é alterado. Inclusive os problemas de interpretação bíblica, muita gente acha que a gente quer alterar para poder acomodar, não precisa acomodar nada. Pode ler do jeito que está, você sem precisar acomodar nada, vai estar tudo ali, tudo certinho. Então muito argumento contra, quando você vai olhar o argumento, é argumento a favor no final das contas. Gente, a gente tem mais 3 perguntas a serem respondidas. Não dá para mandar mais pergunta para cá. Ora aí, tenta conversar com eles depois. De coração. Vocês que fizeram suas perguntas, fiquem na expectativa que sua pergunta pode sair agora. Eu vou fazer assim. Essa próxima pergunta eu vou direcionar para os dois. E aí, a última pergunta é mais genérica, é mais endereçada, e aí vai ser para cada um deles, e eles finalizam a fala com essa última pergunta e a gente encerra esse momento. Tudo bem? Essa próxima pergunta diante dos restos ósseos encontrados de diferentes formas, com tamanhos distintos de crânios, como explicar a não argumentação do evolucionismo? Deu para entender?
Deixa eu falar rapidamente sobre essa questão de dados arqueológicos sobre a origem do homem. Você ouviu no Fantástico, alguns anos atrás, sobre Lucy, o ser humano mais antigo, 10 mil anos, já viu? Teve no Fantástico uma reportagem grande. Vocês sabiam que acharam de Lucy 3 ossos? Aquela imagem que você vê de Lucy no Fantástico, o ser humano mais antigo, 3 ossos. Então, às vezes, a gente acha que encontrou o esqueleto todinho e tal. Primeiro, não é bem assim. Ponto número 1. Ponto número 2. Não existe material genético em nenhum desses achados arqueológicos aí. Não conserva. Ponto número 3. Existem muitas espécies de macacos ou hominídeos, vamos dizer assim, espécies semelhantes aos seres humanos, que foram extintas, a gente nem sabe quando. Ponto número 4. Já foram achados ossos e esqueletos de seres humanos com problemas genéticos, defeitos genéticos, e colocaram como se fizesse parte da árvore genealógica do ser humano. Era um ser humano com problema, com crânio maior ou menor, por causa de um defeito. Encontraram justamente aquele, montaram todo um dado em cima daquele. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes encontra uma coisa, a gente acha que encontrou um monte de esqueleto, um monte de ossos, e encontrou uma prova. A ânsia de encontrar uma prova é tão grande que às vezes vai para a mídia assim. Mas não é assim. Não é encontrado esqueletos íntegros de quase nenhum animal, é muito raro, não só de seres humanos como de outros animais. E muitas vezes quando encontra esqueleto íntegro, é falácia. Já foi, por exemplo, colocado como ancestral do homem um animal que tinha uma parte da mandíbula e alguns dentes, e tempos depois de estar no museu, na área de paleontologia, tudo certinho, descobriram que era a mandíbula de um porco. Então, esses erros grosseiros são cometidos sim, até hoje. Então, às vezes a gente pensa assim, que tem um esqueleto lá, está estabelecido, está no livro de biologia. Repare que aquela figura clássica do macaquinho com o macaco maior até o hominídeo, o homem até o homem moderno, que até hoje o pessoal usa, já reparou que não tem mais no livro de biologia? Porque vários daqueles colocados ali naquela árvore genealógica foi descoberto que não estão ali. Não estão ali, aquela sequência ali é toda furada. Não dá para fazer aquela sequência, já se sabe disso hoje. Então não é bem assim, tanto que mudou a abordagem. Entendeu? Então, cuidado quando você ouve informação do Jornal Nacional, no Globo Repórter. Eu já participei de reportagens do Globo Repórter. Às vezes te perguntam uma coisa 20 vezes. Para você responder as 20, às vezes de forma diferente. Até você falar uma frase, um trecho que ele queira que você... Porque ele possa usar daquela maneira que ele vai para a reportagem, ele só pega aquele trecho. Ele te perguntou 20. Você respondeu de 20 formas diferentes. Então, quando você respondeu aquela, ele corta aquilo ali e bota você falando aquilo. Mas eu não quis dizer aquilo. Foi uma frase longa, que aquilo ali fez parte de um trecho de uma frase. Aí ele vai e coloca aquilo ali. Então você às vezes ouve o Globo Repórter e acha que o cientista falou aquilo. Não foi bem assim. Tem que ver o contexto. Cuidado com a mídia televisiva, que vai vir para você uma imagem, você acha que não, então o William Bonner falou, é verdade. Não é científico aquilo ali, é sensacionalismo mesmo. O pessoal descobriu outro dia o irmão de Jesus, uma urna funerária do irmão de Jesus. Como se o nome Yeshua fosse um nome único naquela época. Não era. Era um nome comum judaico. Então, cuidado com isso. Às vezes, achou tal coisa, Jesus casou, teve filho, não sei o que, as pessoas vão inventando coisas. Porque achou algo. Então, o dado arqueológico, eu acho que o pastor foi muito feliz na sua declaração, não pode servir para você pautar a Bíblia. Porque se for assim, cada coisa que achar, você vai fazer uma modificação na sua Bíblia. A Bíblia é que tem que pautar o dado. Porque se cada achado que aparecer por aí, você agora modificar a sua Bíblia ou declaração bíblica por causa disso, você vai sofrer muito. Porque quem acha, muitas vezes, o arqueólogo, ele não está em compromisso com a Bíblia. Ele dá a informação e pronto. Yeshua, irmão de Aaron. Aí o cara, Jesus, irmão de Tiago. E aí vai. É o mesmo, porque na Bíblia fala que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Gente, 2 nomes comuns, é como se Maria e Manuel, no português. Você acha Maria e irmã de Manuel, você vai achar um monte. Então não vá para um dado arqueológico achando que aquele dado ali vai contradizer de repente a Bíblia. Eu poderia falar de vários aqui, é um tema que eu gosto muito.
Agora, a historicidade da Bíblia ela é bem fundamentada pela arqueologia. Mas eu não posso depender da arqueologia para achar que a Bíblia é histórica, que a história da Bíblia é real. Porque senão eu vou depender disso para a minha fé. Não posso. Eu não posso depender da arqueologia ou da ciência ou de qualquer outra coisa para basear a minha fé. Ah, então você é contra a ciência? Não sou, sou um homem de ciência. Mas a minha fé não está baseada na ciência, nem nos dados e achados científicos. Quando tem um achado científico que corrobora com alguma coisa na minha fé, eu fico até feliz. Olha que bom descobrir, tá vendo? Mas isso não pode ser a base da minha fé. Ou descobre, eu fico, como as pessoas, ou você tem um emprego, ou você adora Jesus. Se você não tiver, você não adora. Ou Jesus cura a sua doença, ou você não quer mais conta com ele. Paulo diz no trecho bíblico, a minha graça te basta. Então, se para você o que basta é abundância na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, se é tudo isso que precisa estar certinho para você adorar a Deus, olha a história de Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Não pode ter, sua vida de fé não pode estar baseada em coisas deste mundo, na sua camisa nova, no seu carro novo. Porque senão não é fé. É o toma lá da cá da religião moderna que estão colocando aí fora. Venha que Deus vai te dar. E se Deus não te der, Deus não é mais Deus. Então quem é o seu Deus? É o Deus que te dá coisas e enquanto Ele der, Ele vai continuar sendo Deus. E no momento que Ele não der, Ele vai ser mais Deus? Que Deus é esse? E quem é você para cobrar alguma coisa de Deus? Está se sentindo? Gente, o nosso tempo está correndo, então nossa última pergunta para cada um deles vai ser rapidinha, vocês têm um tempinho curtinho para a resposta. E sobre uma coisa, a gente tem um cuidado com os meios de comunicação, eu faço projeto de comunicação, a gente aprende técnicas de como tirar uma informação de você. Então tenham cuidado, todo lugar onde os homens estão inseridos, as mentiras estão inseridas do lado também. Tá? Porque a natureza, o pecado influenciou toda a produção dos homens, então tenham cuidado. Isso é muito sério mesmo. E muita coisa que às vezes vocês veem na TV não são tão verdade. A mídia constrói uma realidade que não é tão real. Eu achei essa pergunta muito interessante, pastor, que é: qual a implicação de crer ou não na descrição da criação para a fé no Cristo e no Evangelho? Dá para me ouvir agora? Certo, ok. O que eu gosto de dizer quanto a isso é o seguinte: se nós vamos construir um edifício como este em que nós estamos, temos que começar com o alicerce. Se não for construído um alicerce bom, o prédio vai ruir. Da mesma forma, quanto à Bíblia Sagrada, a questão de origens é o alicerce. É onde a Bíblia começa, é com o começo. Nós não vamos entender bem a história do meio, nem o final da história, se não compreendemos a questão das origens. E só para ir à Bíblia para um exemplo disto, em Mateus capítulo 19, foi feito a Jesus uma pergunta sobre a questão do divórcio. E note bem a resposta de Jesus. Mateus 19, começando com o versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Jesus, quando trata de responder perguntas sobre o divórcio, ele diz: vocês não têm prestado atenção o que Deus disse lá em Gênesis 1 e Gênesis 2, e a conclusão dele é de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isto é, o início da Bíblia, o início da história é de fundamental importância, por exemplo, quanto ao que a Bíblia ensina em relação ao casamento e a permanência disto. Um homem, uma mulher, enquanto Deus os der vida. A nossa última pergunta é se existe algum tipo de projeto ou planejamento estratégico para desenvolver ou expandir a DDI no Brasil. Como a comunidade cristã tem recebido isso? Bom, em 2014 teve esse congresso brasileiro de design inteligente, mas eu mesmo não vi mais nenhuma outra iniciativa grande. Parece que o que acontece é que os divulgadores, os grandes divulgadores de design inteligente, fazem isso por palestras, por convites. Marcos Evelyn, por exemplo, ele é muito requisitado em vários encontros cristãos sobre o tema, ou relacionados ao tema, congressos que falam de criacionismo mesmo. Então, hoje em dia, a divulgação está assim. Nos Estados Unidos, a corrente é mais forte. A vontade política teve alguns julgamentos, inclusive, com essa questão do design inteligente, que toda vez tem perdido, mas, vez por outra, chega às mãos da justiça. Porque lá é proibido o ensino do criacionismo nas escolas. Faz parte da Constituição. É uma proibição expressa. Então, quando alguém resolve ensinar, por exemplo, design inteligente na escola, as pessoas vão contra, porque é um criacionismo disfarçado sendo ensinado nas escolas, geralmente isso vai parar nos tribunais. É um problema, alguns julgamentos famosos têm acontecido por causa disso. Então, mas tem muita informação. Eu tive olhando ali no final alguns livros também, alguns que eu mostrei alguns que eu tenho, ali eu vi outros que eu não tenho, mas que são interessantes, eu fui folheando alguns ali, e se munir realmente de informação sobre isso, sobre aquela informação tem bastante. Mas eu gostaria de voltar ao meu conselho inicial. Né? Nós precisamos ser mais especialistas nesse livro, na Bíblia. Nós somos cristãos. Precisamos conhecer mais a Bíblia. Uma certa vez um rapaz chegou para mim e citou um versículo bíblico. E ele citou um versículo completamente errado. Eu já li a Bíblia toda 5 vezes. É difícil alguém chegar para mim e dizer: está escrito isso na Bíblia. Se não estiver. Eu não tenho uma Bíblia de memória, mas sei o que está escrito. Mas, por acaso, eu já li o livro de Mórmon, já li o Alcorão, tenho a Torá em hebraico e português, tenho alguns livros de outras religiões também, e leio. Mas eu não sou especialista em nenhum desses livros. Não sou teólogo, mas sou especialista em Bíblia. Dificilmente você vai me enrolar com a Bíblia. Você precisa ser assim também, mesmo não sendo teólogo, ser especialista em Bíblia. Porque ali está o que Deus diz para a gente. Ali está o que eu sigo. Se eu não conhecer o que Deus quer para mim, quem vai conhecer? Então eu preciso conhecer isso. Eu sou da área de química orgânica, minha área de pesquisa toda é química orgânica. Então eu tenho um monte de livro de química orgânica, mas eu tenho em minha casa só livros meus, sem contar os da minha esposa, que ela lê bastante, mas só livros meus, eu tenho mais ou menos 200 livros. Desses 200 aí, 150 só de temas relacionados à Bíblia. Bíblia eu tenho umas 10, mas vai lá, 150 livros só de temas relacionados à Bíblia. Porque eu vou direto pesquisando, olhando, e vários autores. Eu tenho minhas leituras profissionais. Eu procuro não deixar em casa os livros que são de minha leitura profissional. Deixo meu gabinete na universidade. Para poder ter ali em casa, que eu vou, esses dias, para poder ver essa palestra, eu fui pegando os livros, aí juntei para poder fazer a bibliografia. Juntei na mesa e fui olhando, fui folheando de novo. Então é uma questão de curiosidade pessoal. Mas se você não ler nada disso,
mas na sua devoção diária de ver a Bíblia, creia, é suficiente. Porque a Bíblia é que vai pautar a nossa vida, não a nossa vida que vai pautar a Bíblia. Muitas pessoas pautam a Bíblia pelas suas vidas e por isso distorcem a Bíblia. Nós devemos pautar nossas vidas pela Bíblia. A Bíblia diz o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e com que propósito estamos aqui. Não estamos aqui à toa. Então a Bíblia diz isso. Tudo isso de ciência tem a sua importância, mas para mim, menor. Bem menor. Para mim a maior importância está no Deus que eu creio. E o Deus que eu creio fala comigo de diversas formas, mas uma das formas que ele fala mais claramente para mim é através da Bíblia. E eu sempre julgo ou peso, como diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, pese os espíritos, né? Eu peso e julgo, baseado na Bíblia. Vem alguém com um discurso muito bonito, já aconteceu, vindo para a igreja. Vem aquele pastor, vem aquele pregador famoso, e ele vem lá e conta uma história muito bonita. Se não estiver de acordo com a Bíblia, meu irmão, ele pode ser quem for. Então eu pauto aqui, na Bíblia. Eu penso que é um conselho cristão para você. Você paute a sua vida, o seu argumento, a sua fé na Bíblia. O resto é complemento. Complemento é isso aqui, ó. O todo é o que está aqui. Se você conhece o que Deus quer para a sua vida, você faz o que Ele quer. É verdade, não? Então eu aproveito para encerrar minha fala realmente aqui. Vocês não sabem, eu sei, daqui a 10 minutos eu vou estar dando um curso na faculdade de farmácia. Então, eu fiquei aqui até aqui com vocês para essa questão de perguntas e respostas, para ensinar pergunta e resposta que você ouve mais o detalhe da coisa. Então, vou estar daqui a pouco falando lá sobre a parte dos vegetais mesmo, lá com o pessoal de fitoterapia. Mas eu estou aqui com vocês para mostrar o seguinte, o meu compromisso maior é aqui. Alguém me perguntou esses dias, né? Você vai lá, eu sou adventista do sétimo dia, alguém me perguntou. Você vai lá, vou. É importante que eu esteja lá. Esteja lá falando do Deus que eu creio. Não da denominação religiosa que eu frequento por algumas outras razões. Mas a questão é o Deus que eu creio. É o Deus que eu penso, muitos de vocês, se não todos vocês, também creem. É o mesmo Deus. E é o Deus da Bíblia. Não é o Deus do design inteligente, da ciência, nem de qualquer outro lugar. Para mim, o Deus que eu creio é o Deus da Bíblia. O resto de tudo isso é complemento. Gente, essa nossa mesa está encerrada. Eu queria agradecer muitíssimo ao pastor Dulce, ao meu prometido. Muito obrigada pela atenção, por nos responder tantas perguntas. Obrigado a vocês pelas perguntas interessantes, por ajudarem pessoas humanas a entender coisinhas que eu normalmente não entenderia. E queria convidar vocês para a gente fazer uma foto, para ficar aqui embaixo, a gente fazer uma foto com o pessoal. E aí, em seguida, o pessoal da música pode vir. E aí a gente encerra o nosso momento. E lembrando, você que não preencheu a fichinha lá no final, não vai embora sem fazer isso. A gente vai disponibilizar o slide por e-mail para vocês. E em relação ao certificado, a gente está correndo atrás disso. Durante a semana vocês vão receber um e-mail com notícias a respeito, tudo bom?